Bom dia, tudo bem? Que a maravilhosa graça esteja sobre nós neste dia. E que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo é sobre o assunto vai ser esse: o véu foi rasgado. Para nós chegarmos até essa conclusão, nós temos que examinar, as Sagradas Escrituras e ver por que o véu foi rasgado, por que ele foi instituído, Então, quando você olha o Velho Testamento, tu vê tipologias apontando para o Filho de Deus, tipologias apontando para a expiação, apontando para a separação do pecador diante do Deus de Israel. E nesse assunto aqui eu não vou esgotar, porque é muita riqueza, é muita insondáveis, Mas eu quero partilhar contigo aqui alguma coisa para que venha jogar luz dentro de nós, para que nós vamos ter cada vez mais certeza da tão grande salvação para conosco e venhamos ter liberdade sempre de estar próximo no lugar santo dos santos para adorar o Deus vivo, o Altíssimo, soberano, aquele que criou você para ser um adorador dele, tá ok? Então não vamos falar aqui sobre o véu que foi rasgado, tá bom? Mas para nós conhecermos todo esse processo, eu vou te dar um norte para depois você examinar diante das tuas Sagradas Escrituras se as coisas que foram ditas aqui estão de acordo com as Sagradas Escrituras, tá ok? Então vamos lá. Como que foi feito, qual foi a ordenança de Deus naquela época de Moisés? Moisés ele sobe ao monte, ele vê o tabernáculo de Deus e fala assim: faça conforme tudo eu te mostrei, tudo conforme eu te mostrarei, tu irás fazer conforme as ordenanças. Deus já estava revelando a Moisés que o Deus conosco iria habitar entre nós, pecadores. Então, lá em João diz que cheio de graça, cheio de verdade, ele tabernaculou conosco. Então, por isso que Isaías vai, Deus conosco, tá? Então, aqui, nesta figura aqui do tabernáculo, tu vê que existia, quem cuidava do tabernáculo eram os levitas, porque eles foram separados diante da confusão que houve na época que Moisés estava no monte. Então os levitas foram separados para cuidar do tabernáculo, tá ok? Então existia um povo separado, um sacerdote que cuidava ali de todo o ritual de montar, desmontar. Então eles eram totalmente separados para essa função, tá ok? Então quem habitava ali no pátio, entrava num lugar santo, aqui ficava aqui no pátio, cuidava aqui do sacrifício, eram os sacerdotes, tá? Eram os sacerdotes. Ele fazia o sacrifício, depois ele se lavava, depois o sacerdote entrava e fazia as oferendas, oferecia as ofertas, o incenso, essas coisas tudo. Sendo que aqui nesse último lugar santíssimo, nesse lugar aqui, recinto, onde é um lugar silencioso, recôndito, guardar, entrava-se o sumo sacerdote uma vez por ano, tá ok? Uma vez por ano. Então ele seguia todo esse caminho, a porta de entrada, depois o sacrifício, depois lavava-se na bacia de bronze, tá? Depois entrava aqui pelas cortinas e sacrificava aqui uma vez por ano. E todo dia iria tendo o sacrifício, todos os dias, porque Deus habitava ali, tá? Deus habitava entre Israel. Sendo que aqui no lugar mais recinto, aqui no lugar mais escondido aqui, onde ficava a arca, onde a arca ficava aqui, havia os querubins, e ali o sumo sacerdote entrava aqui, não sem sangue, mas sim aspergido com toda a reverência diante do lugar santíssimo, como agora, tá ok? Então aqui ficava o véu santíssimo, o véu
que tinha aquelas imagens, que tinha as cores, né, de púrpura, azul, carmesim, todas essas cores. Então o véu não tinha como ser rasgado pelos sacerdotes, tá? Presta atenção. Então aqui é o tabernáculo. Então vamos lá. Quem ficava ao redor do tabernáculo? Vamos lá. Então as tribos, elas ficavam ao redor. As tribos só ficavam ao redor, aqui ao redor, né? E não tinha, e o tabernáculo ficava no centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui ficava a glória de Deus, a Shekinah, ficava aqui, né? Então as tribos ficavam ao redor. Tanto que na porta de entrada ficava a tribo de Levi e à frente a tribo de Judá, tá ok? Então aqui ao redor ficava o povo de Israel ficava ao redor, tá ok? Então vamos mais à frente. Então aqui, depois ali, partilhar aqui com você, o tabernáculo e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha todo isso aí, o turbante, o sinal sagrado de dedicação, a pedra de ônix, a correntinha, o peitoral de julgamento com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, o éfode de cinto, a túnica sem manga azul, né, a barra com sino e romance ficava para balançar, para estar lá dentro para que possa ouvir, tá? E uma veste com pia de linho fino, tá? Então isso aqui era toda a representação do sumo sacerdote, tá? Então isso tudo aqui tu tem que entender, tu tem que estudar isso aí, tu tem que verificar nas Sagradas Escrituras todos esses versículos, tudo que está escrito, para você compreender o que Deus estava apontando de Cristo. Fala que no Novo Testamento que Moisés, os profetas, os salmos, escrevia a respeito dele, tá ok? Então nós vamos vir aqui. Então tô te conduzindo, porque assim você consegue ter uma compreensão melhor de como que era o tabernáculo, tá? E agora nós vamos lá no tempo de aqui o lugar santo, ficava a mesa dos pães da proposição, tá ok? Aqui ficava o candelabro, tá? E aqui no lugar santíssimo tinha, né, a arca, tá ok? Uma vez por ano, no Santo de Santo entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. E agora, depois da época do Êxodo, entrou os juízes, depois entrou os reis, né? E Davi teve um desejo, um desejo enorme para edificar um templo ao Deus de Israel. Ele tem aquela inspiração divina, ele constrói, ele expõe o sentimento dele de construir para o templo para o Deus de Israel, sendo que ele mesmo não edificou. Quem edificou foi o seu filho Salomão, tá ok? E Salomão ele fez da melhor forma possível. Ele edificou o templo, ele olhou as Sagradas Escrituras e começou a instituir o templo, sendo que fez algumas adequações, tudo conforme orientação divina, tá ok? Então foi lá, fez da melhor forma. Então tudo isso foi coisas que foram apontando para a tipologia de apontar a Cristo, tá? Mas eu quero te mostrar um caminho. Para depois você examinar acuradamente, examinar com muita segurança as Sagradas Escrituras, tá bem? Então, eu vou te abrir um caminho aqui, que é isso aqui. Você vai em Hebreus, você vai ver, vai estudar um pouco o que o autor desta escritura estava se referindo, para quem ele estava apontando, para quem ele estava fazendo uma comparação dos sacrifícios do Velho Testamento para o Cristo. Então aqui em Hebreus 9 você vai começar a entender, né? Você vai começar a entender o que o autor estava falando aqui, né? Aqui você vai ver que fala da primeira aliança, tá? Que vinha mostrando
como que era o sacrifício, como que era a oferta, como que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? E tudo isso, sendo que agora, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Olha, da nova aliança, deixa eu só frisar aqui, ele é da nova aliança. A primeira aliança, tá ok? A primeira aliança e a nova aliança. Tá aqui, ó, a nova aliança que ele fez conosco, tá ok? Os Hebreus, a carta aos Hebreus, os irmãos estavam retornando à liturgia, retornando aos rituais que estava totalmente abolido, tinha caducado. E alguns irmãos, alguns judeus foram introduzidos ali, como a carta foi escrita aos Hebreus, alguns irmãos estavam retornando ao velho ritual, sendo que o próprio Senhor, o próprio Mestre, ele faz uma nova aliança, tá ok? Uma nova aliança conosco, sendo que ele mesmo, a palavra fala que ele mesmo faz o sacrifício uma vez só, tá? Aqui, ó, assim também Cristo, tendo se oferido uma vez para sempre, ó. Assim também Cristo, tendo se oferecido para tirar o pecado de muitos, tá? Aqui, ó, mostrar aqui para que possamos compreender da melhor forma possível, tá? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, o nosso Senhor Jesus se ofertou lá como expiação, e uma vez para sempre ele faz a remissão dos pecados do povo, daqueles que creem, daqueles que foram chamados por ele, daqueles que foram chamados para crer no seu nome. Então, se você creu no nome do Senhor Jesus, se você recebeu o Senhor Jesus como seu autor e consumador da sua fé, agora os seus pecados foram perdoados para sempre, porque esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou é vivo, é como se fosse um sacrifício fresco, tá? Da mesma forma que os seus antepassados tiveram a remissão dos pecados, e hoje a mesma coisa acontece com a nossa vida, no futuro a mesma coisa, esse sacrifício vai estar valendo para as pessoas que creem hoje, creem amanhã, crerão depois. Então é como se fosse um sacrifício fresco, como se fosse recente, tá ok? Então o que eu quero partilhar aqui é o que nós em Cristo, né, nós temos a remissão dos nossos pecados perdoados para sempre. Então por isso que eu quero falar para você, o véu foi rasgado, de cima a baixo. Nós vamos ver mais lá na frente, tá? Vamos lá. Então aqui, ok? Então aqui o véu foi rasgado. Agora eu vou trazer alguns versículos para que nós possamos compreender, o que diz as Sagradas Escrituras, tá ok? Então diz assim, em Isaías diz assim, 43, versículo 19: Eis que faço convosco uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Uma pergunta do Senhor. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, né? Então ele está falando que Isaías é o profeta messiânico. Isaías já estava apontando para o que o Deus de Israel iria fazer para conosco, os gentios, para com Israel, para com toda a humanidade. Ele falou que iria fazer uma coisa nova, uma coisa extraordinária, uma coisa grandiosa, uma coisa sublime, uma coisa que não tem como comparar, ok? Que ele já tinha cumprido, já tinha mostrado no Velho Testamento, em Êxodo, nos reis, nos profetas, apontar, se esgotou ali em Malaquias toda a profecia. E agora ele fala assim, vou fazer agora o cumprimento destas palavras. O cumprimento dessas palavras vai se cumprir aqui agora em meu filho, tá ok? Então nele, em Cristo, no Senhor Jesus, se cumpriu toda a profecia de Deus, tá? Então aqui, e o profeta messiânico, o profeta Isaías, diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Olha o profeta apontando, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz.
E o mais interessante é que ele faz uma pergunta: porventura não a percebeis? Porque muitas pessoas ainda estão acostumadas com o templo, muitas pessoas estão acostumadas ainda com o ritual, com como era feito os sacrifícios, as ofertas, sacrifícios e oferendas são oferecidos. Mas isso o Senhor não se agrada. O Senhor se agrada no amado Filho dele. O amado, aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor, nele está todo o comprazo de Deus, num Filho amado em Cristo. Então, se nós cremos, nós fomos justificados pela fé, não por obras. Então nós temos que crer, nós somos introduzidos nele e nós somos justificados pela fé, porque ele é o nosso escudo, ele é o nosso esconderijo, tá ok? E aqui em Mateus capítulo 27, versículo 50 a 51, diz o seguinte: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. O véu do santuário se rasgou. No dia do brado do nosso Senhor Jesus, né, está consumado, tetelestai, está consumado, o véu se rasgou. Agora imagine, analise, leve agora a sua consciência, imaginar você sendo sacerdote, estando lá no templo e tudo estavam ministrando, estavam ali oferecendo, né? E de repente o véu se rasga olha, aquele véu não tinha como se rasgar. Se botasse duas juntas de boi, uma de cada lado, e tentasse puxar, não rasgaria, porque o véu era muito forte. Nem os sacerdotes teriam como rasgar aquele véu. E havia várias imagens, né? E o véu se rasgou. Quando o véu se rasga de cima a baixo, né, não tem mais como costurar, não tem como mais reparar, porque quem rasgou esse véu foi o próprio Deus de Israel, foi o próprio Mestre, foi o próprio Senhor que rasgou. Agora não existe mais separação entre o Deus da glória conosco, né? A palavra diz assim em Romanos: e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando o homem ele peca, como Adão ele desobedece, toda a criação foi entregue à vaidade, né? Foi sujeita à vaidade. Sendo que agora, depois Deus restaura, Deus começa a profetizar, começa a falar, e agora Deus cumpre a promessa. O véu se rasgou, então ele abre um novo caminho e sairá luz lá de dentro, saiu luz, né? Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue de maneira nenhuma andará em trevas, porque não tem como, porque a luz sai e te ilumina, e você começa a ver ele como teu salvador, tá ok? Então, nisso que o mestre ele começa a bradar, ele faz o brado dele, né, o brado dele, o véu se rasga. E a palavra diz também que nem os que estavam dormindo no Senhor conseguiram se conter na sepultura, porque quando ele ressuscita, eles são atraídos, né? Naquele brado fala que muitos, após a ressurreição, foram ressuscitados juntamente com ele, tá ok? E o autor aqui em Hebreus, o autor em Hebreus diz o seguinte, né? A partir do capítulo 10, do versículo 19 até o 22, tá? Nós vamos aqui partilhar esse versículo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então quando você pega o capítulo 9 de Hebreus e começa a examinar e ver que houve toda uma tipologia, uma figura do mestre, e fala que ele entrou no Santo dos Santos com o sangue, né? Ele nos dá essa liberdade, porque ele nos aspergiu. Se você for no Velho Testamento, o sacerdote não poderia entrar sem sangue, né? Ele tinha que aspergir o sangue no povo, na Torá, nele, né? Tudo isso foi realizado, foi apontando para o grande dia do nosso Senhor. E agora Paulo ele fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Que Santíssimo Lugar é esse? É aquele onde só ficava a arca, né, com os querubins. Os querubins ficavam assim, e
onde a própria palavra fala que os anjos anelam prescrutar, né, as boas novas. E o autor aqui, o autor de Hebreus, né, é muito particular, ninguém sabe quem escreveu, mas isso aí agora no momento não vem um carro. O importante é que no Santíssimo Lugar, né, agora, você lembra que só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, né, uma vez por ano ele fazia esse caminho, uma vez por ano. Agora o véu foi rasgado, agora nós podemos entrar todos os dias nós temos liberdade de orar, de conversar com o Deus da glória, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, né? Nós temos liberdade de entrar nesse lugar santo e mostrar, porque fala assim, pelo caminho que ele nos inaugurou. Você lembra aqui de Isaías, porém um caminho no deserto, assim, ó, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então Jesus Cristo em nosso espírito testifica em nosso espírito, e o nosso espírito testifica que nós somos filhos de Deus e clamamos: Abba, Pai. Hoje nós que recebemos o Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor, nós cremos no nome dele, nós recebemos a ele como nosso Senhor. Nós temos agora a liberdade de caminhar nesse novo e vivo caminho, tá ok? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos um grande sacerdote, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, e a qual a casa de Deus somos nós. Nós somos membros uns dos outros, nós somos edificados no mesmo Espírito para habitação e morada do Deus Altíssimo. Não é maravilhoso isso? Isso que é tremendo. Cheguemos com um coração verdadeiro, de inteireza, certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso nós temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam e aprovam, tá ok? Tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, você lembra, se não, examine lá na Escritura, você sabe que no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu lado fluiu sangue e água, né? Sangue e água, sangue para a purificação da má consciência dos nossos pecados e o corpo lavado pela água limpa, né? Tanto que o Senhor Jesus falou para Pedro assim: Pedro, vós foste já todo lavado, só importa lavar os pés, né? Então pela palavra, com a água da palavra, com a palavra nos limpando, nos purificando, nos limpando, nos dando mais certeza da proximidade, de ousadia, de intrepidez, de entrar no Santo dos Santos, de bem dizer, de adorar o Deus vivo em espírito e em verdade, tendo certeza da tua tão grande salvação que ele te comprou. Você agora vai cada vez mais, né, tendo liberdade para andar nesse caminho que ele inaugurou. É um caminho novo, um caminho vivo, para que essa certeza da tão grande salvação esteja sobre nós, ok? Isso é maravilhoso. Então vamos lá, para corroborar um pouco aqui, né, sobre esse véu rasgado. Deixa eu só vamos lá sobre o véu rasgado. Havia uma demarcação entre o povo. O povo tinha que adorar longe, né? Quando Moisés estava lá no monte, Deus falou assim: farás uma demarcação entre o povo. O povo adorava de longe. E hoje não, hoje você tem liberdade de adorar Deus de perto, porque ele tirou o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele nos redimiu dos nossos pecados, e agora nos aproximemo-nos, estejamos perto, estejamos libertos e tendo liberdade para adorar o Deus vivo. No versículo 6, versículo 19 diz assim: o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu. Quem? O nosso Senhor Jesus, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre. De novo, para sempre. Olha essa palavra, para sempre.
né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você vai lá em Gênesis, tu olha Abraão, né, encontrando-se com Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão, tá? Ali é uma teofania, uma manifestação do Senhor. Vamos ver essa palavra para sempre aqui, né? Essa palavra para sempre, né? Para sempre, que é formidável. Essa palavra para sempre, olha. Tá vendo a outra palavra para sempre aqui, ó? Assim Cristo também, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Tá ok? Então, aqui, ó. Ora, nesse caso seria necessário que o nosso Senhor Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, ó. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Olha só, o pecado, ó. Deixa eu marcar aqui pra gente não se perder. Tá ok? Então aqui, vamos ver no capítulo 1 de Hebreus aqui, deixa eu só pegar aqui, olha só, vamos pegar o capítulo 1. Vamos aqui ver um pouquinho no capítulo 1 de Hebreus, ó. Havendo Deus falar de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vamos lá, constituiu herdeiro de todas as coisas. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui para a gente compreender bem isso aqui. Olha só. Nesses últimos dias nos falou todas as coisas. Vou marcar só aqui para a gente se conduzir bem. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, hoje nós temos que ouvir ao Filho, o Filho de Deus, o próprio Mestre. Em João diz assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem que ouvir que voz? Tem que ouvir a voz que a palavra diz, a palavra do nosso Mestre diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Ele fala isso às nossas vidas. E nós que somos ovelhas do seu rebanho, ouvimos a sua voz e seguimos. Não ouvimos os malfeitores, não ouvimos outros, não. Ouvimos a Ele, porque Ele é o nosso guia. Ok? Então, havendo Deus falar de muitas vezes, de muitas maneiras, Ele agora nos falou nos últimos dias pelo Filho. Então é uma forma de nós crermos nele, tá ok? Nele. Então eu queria partilhar isso com você, meu prezado irmão em Cristo, meu prezado ouvinte, amigo, aquele que você ainda está estudando, você que está prosseguindo nessa nova caminhada. Eu queria partilhar isso com você. O véu foi rasgado, tá ok? Então, não fique com a impressão de que você tem que adorar Deus de longe. Não, você tem liberdade, você tem ousadia de entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Ele todos os dias. O sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, para oferecer sacrifícios e oferta. E hoje você tem liberdade, tá? Se você crer na palavra de Deus, você tem liberdade de entrar hoje, ousado, com liberdade de estar na presença do Criador do universo, do Altíssimo, do Soberano, e ver aquele que te vê, ter comunhão, falar com Ele. E uma das coisas interessantes aqui, sabe, é que o sacerdote, uma vez por ano o sacerdote, ele fazia esse caminho aqui, ó, né? Ele fazia esse caminho, uma vez por ano. Quando ele chegava aqui, na volta, quando ele retorna, né? Quando ele tinha que retornar, o sumo sacerdote tinha que retornar, não para retornar para um juízo, não. Ele voltava com o coração cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e voltava para o quê? Para abençoar o povo. O Senhor te guarde.
a bênção era assim: o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz, porque ele recebeu a luz, né? O Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz, ó Israel. Tá vendo como é maravilhoso essa maravilha, esse encanto da palavra, quando você vai comparando? E o Senhor Jesus entrou no véu, além do véu, ele falou assim, olha, a oração dele: Pai, eu não quero que vos tire do deserto, mas que guarde de todo mal, tá? E ele faça resplandecer a luz dele sobre nós. Nosso mestre, ele é a luz, ele é a verdade, ele é o caminho, tá? E nele nós temos todos os benefícios, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Que nele nós venhamos ter a certeza de que cada dia mais você venha ter ousadia de entrar nesse véu que foi rasgado pela tua vida, pela tua alma, porque você foi comprado com alto preço, com sangue precioso, e você pertence a ele, tá ok? Então tenha certeza de que você é um adorador redimido, tá? Por ele, não pelos homens, por ele. Você tem liberdade para adorar ele para todo sempre, e não uma vez por ano, mas sim todos os dias, tá ok? Então um forte abraço, até o próximo vídeo com Emerson Brito, e nós vamos estar nos esforçando, né, para estar sempre partilhando as verdades dele. Mas examine, tá? Examine as Sagradas Escrituras. Não pare por aqui. Não pare por aqui. Examine de Gênesis a Apocalipse. Você examine. E uma coisa, falei aqui de Apocalipse, sabe de uma coisa, que agora ele constituiu um reino de sacerdotes. Agora todos podem sacerdotar Deus para Deus, pode sacerdotar um para o outro, membro para membro, então, ok? Porque tendo, irmãos, liberdade, ousadia para prosseguir nesse caminho. Então examine isso aqui, examine as Sagradas Escrituras de cima a baixo, para que você possa ter certeza desta tão grande salvação pela tua vida, tá ok? E não deixe ninguém atrapalhar, a tua certeza de que você foi criado para ser um adorador, e que além do véu você pode estar todos os dias, tá ok? Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu te agradeço nesse exato momento. Tenha um ótimo dia, tenha um dia fantástico, e que Deus te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz dele, sobre a tua alma. Amém?